Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui eu vou corrigir, juntamente aí com vocês, as questões que eu deixei para vocês realizarem no final da aula sobre direitos humanos e cidadania, tá? Que é do número 1 ao número 8. Então, vamos começar aí. Questão número 1. Entende-se por socialização o processo por meio do qual A. O indivíduo aprende a ser um membro da sociedade? Ó, tá aqui nossa primeira, alternativa como resposta, tá? A gente vai analisar as outras aqui, mas essa já está completinha, né? Socialização é a forma, né, do qual, desde o nosso nascimento, nós estamos sendo integrados à sociedade, né? Começa lá com a nossa família, depois, né, com a escolinha, nossos vizinhos, enfim. E esse processo ele nunca para, né? Estamos sempre mudando, sempre sendo aí, aprendendo a ser membro aí da sociedade aí, juntamente com as suas transformações. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos ver aqui, a B. A sociedade divide a riqueza produzida socialmente. Bom, erro aqui, né? Não está dizendo respeito a esse processo de socialização, que é como a gente aprende, né, a conviver, né, a se comportar dentro da sociedade que a gente está inserido. O segundo erro é que não divide. Né? Nós temos uma sociedade muito desigual. Tá? O indivíduo constrói laços de afetividade familiar. Constrói, né? Mas não explica apenas o processo de socialização. Isso daqui é a primeira forma, né? Vai com a sua família, esses laços ali, aprendendo o que a família, né, reproduz para ele, ensina para ele, mas, né, não corresponde a esse conceito amplo aqui, né, do que é socialização. A comunidade é transformada em sociedade. Não, né? Também não faz justificativa, né? Essa resposta aqui, na verdade, ela foi chuchada aqui no meio. Os grupos sociais, né, se constituem. Os grupos sociais constituem, né, num processo formativo, né, dentro dessa socialização, mas eles por si só também, né, não explicam. Né? O conceito de socialização ele é muito amplo, tá? Que é o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade. Então aqui não está falando aqui, ó, não, aprende a ser um membro da sociedade com os ensinamentos da família, com os ensinamentos da escola, com os ensinamentos de grupos sociais. Tá? Então, não deu especificamente. Então, está falando no geral, de tudo aquilo que contribui para ele ser um membro da sociedade. Questão 2. A respeito dos estudos sobre socialização, então a gente já viu o que é socialização, né? Está correto que se afirma em: o primeiro grupo social fundamental na socialização é o religioso, representado pela igreja. Não, a gente viu que o primeiro é a família. O processo de maturação biológica e o desenvolvimento infantil necessitavam de intervenções de adultos, o que sempre será igual, independente das diferenças culturais. Claro que não. Né? As diferenças culturais vão influenciar em muito, né, da forma que se dá esse processo aí do desenvolvimento infantil. Tá? Isso também com relação histórica. Na Idade Média, por exemplo, eu adoro a Idade Média, por isso que eu sempre dou o exemplo de lá. As crianças eram vistas, né, como mini adultos. Né? E isso mudou, né, conforme a sociedade também mudou, a cultura mudou. C. O processo de socialização termina quando o indivíduo atinge a maioridade e entra no mercado de trabalho. Não. Como eu disse, o processo de socialização ele é contínuo, né, até a nossa morte. A não ser que a gente decida, né, se retirar da sociedade. A sociologia postula a existência de uma natureza infantil que explica a igualdade nas condições de ser criança. Não, não tem uma igualdade, né, nas condições de ser criança. Isso vai depender da forma com que a gente vai criar essas crianças. Tanto é que tem crianças, né, que
pessoas, né, adolescentes aí com mentalidade de criança e crianças aí, né, de 8, 7, 6 anos aí, que já viram tanta coisa, né, no mundo ali que elas tiveram que amadurecer muito mais rápido que as outras. A internalização do social e a sua percepção da realidade, como a primeira socialização, ocorrem dentro do grupo familiar, sendo assim decorrentes da classe social da família. Correto, né? Então, a primeira percepção, né, da nossa realidade, da sociedade que a gente está inserido, ocorre primeiro no meio familiar e com base também na classe social dessa família, tá? Que isso vai influenciar muito no nosso comportamento também, né? Então, resposta correta, letra E. Questão 3. Pode-se dizer que as diferenças culturais existentes na humanidade são explicadas e compreendidas, entre outros fatores, por meio de seus processos de socialização. A escola é um importante espaço desse processo. Por quê? A. Proporciona a educação formal, que é um instrumento relevante na manutenção das realidades socioculturais, uma vez que apenas os membros mais velhos de uma dada sociedade determinam o modo de ser, agir e pensar das novas gerações. Completamente errado, né? Quantas crianças aí, quantos adolescentes, né? Às vezes até mesmo vocês aí não escutam os pais, mas escutam aí, né, as pessoas da mesma idade que vocês, né? Ser um requisito de ser mais velho não determina aí um pensamento aí que seja melhor, né, de permanecer. Senão todo mundo seria igual aos seus pais, igual aos seus avós. B. É possível perceber no universo da sala de aula o caráter formal e informal da educação, pois alunos e professores trazem consigo uma bagagem cultural que se manifesta espontaneamente e em situações diversas. Claro, né, a sala de aula ela é magnífica por conta disso, né, surge tantas coisas, né, nós temos, é claro, o caráter formal, né, aquilo que está no conteúdo, né, programático, de cada disciplina, de cada série, né, mas nós temos também, né, todo aquele caráter informal, né, as trocas, às vezes alguma piada, alguma vivência que o aluno compartilha, que o professor compartilha com o aluno, né, e tudo isso daí, né, modifica a nossa visão de mundo, né, a nossa vivência, e isso é possibilitado, né, num espaço aí de troca de ideias como uma sala de aula. Então, aqui nós estamos com a resposta correta sendo a letra B. C. Transmite modelos sociais de comportamento homogêneo, uma vez que as diferenças sociais e culturais entre as pessoas garantem o dinamismo neste processo educativo, né? Dinamismo, não, é aqui, ó. Transmite modelos sociais de comportamento, né, homogêneo, né, ou seja, único. Não, né, os modelos sociais de comportamento são heterogêneos, porque cada, né, criança vem ali de uma classe social, de né, com vivências diferenciadas. Né? Não é todo mundo que vai entrar na escola igual e sair igual. Apesar de que muitas escolas, né, trabalham nesse sentido, né? Busca ampliar ações afirmativas por meio do diálogo com outras identidades, ou seja, o interculturalismo, baseando-se na eliminação das diferenças socioculturais e reforçando conflitos e disputas pela manutenção ou ampliação do poder? Não, a escola não busca eliminar as diferenças culturais, não. Ela tem que reforçar, né, o respeito a essas diferenças culturais, mostrar que existem essas diferenças culturais e ensinar, né, o respeito e também não ampliação aqui, né, disputas, manutenção e ampliação do poder. Né? Então, aqui nós temos esses dois erros dentro dessa questão, dessa alternativa. Letra E. Aprender a ensinar aspectos culturais são processos que se manifestam em momentos e lugares específicos da educação formal.
como é o caso do que se processa nas escolas e universidades. Não, né? A gente viu que não é só da educação formal, mas também da educação informal, tá? Então, a resposta correta, letra B. Número 4. Desde o início, a criança desenvolve uma interação não apenas com o próprio corpo e o ambiente físico, mas também com outros seres humanos. A biografia do indivíduo desde o nascimento é a história de suas relações com outras pessoas. Além disso, os componentes não sociais das experiências das crianças estão entremeados e são modificados por outros componentes, ou seja, pela experiência social. Podemos concluir do texto que, exceto A, os indivíduos desde o nascimento são influenciados pelos valores e pelos costumes que caracterizam sua sociedade? Sim, né? Desde que você está inserido naquela sociedade, né, você vai, né, ser influenciado por esses valores e costumes aí, né, iniciando pela família. B, a relação que a criança estabelece com o seu corpo não deveria ser do interesse das ciências biológicas, mas apenas da sociologia? Não, totalmente errado. É claro que a sociologia, né, interessa um pouco, né, desse processo de crescimento da criança, de como que ela, né, se comporta com essas transformações, né? Cada sociedade age de uma forma, mas, né, o principal aqui é da área biológica, tá? Então, tá errado, tá? Então, a letra B aqui, que é exceto, tá? O que está errado. C. O fenômeno tratado pelo autor corresponde ao conceito de socialização, que designa o aprendizado pelos indivíduos das regras e dos valores sociais. Correto, né? Está falando aqui a sua relação com outras pessoas, né? Então, no processo de socialização. As experiências individuais, até mesmo aquelas que parecem mais relacionadas às nossas necessidades físicas, contêm dimensões sociais. Correto, né? É o que era para estar aqui na letra B, né? Que corresponde tanto às ciências biológicas, quanto também tem interesse da sociologia. Mas aqui está falando que biologia, né, não tem interesse, né, nessas mudanças aí, né, do corpo, né, das crianças. O desconforto físico que uma criança sente, como a fome, o frio e a dor, pode receber dos adultos distintas respostas de satisfação, dependendo da sociedade na qual eles estão inseridos. Então, sim, né, a criança está ali chorando, então o adulto, dependendo da cultura ali, vai ter uma forma de tratar. Está com fome. Não, como que ele vai identificar, por exemplo, o choro de fome e o choro de, sei lá, de dor, né? Às vezes está com a prisão ali do intestino, está com o intestino preso. Então, assim, isso vai com base, né, cultural ali também, né, de como que a gente passa a identificar esses aspectos aí, porque as mães conseguem, viu? Então, a número 4 é a B também. Número 5. Pecado nefando era a expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Nefandos, o que não pode ser dito. A Assembleia de Clérigos reunida em Salvador, em 1707, considerou a sodomia tão péssimo e horrendo crime, tão contrário à lei da natureza, que era indigno de ser nomeado, e por isso mesmo nefando. Texto 2. O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com o relatório anual de assassinato de homossexuais, nesse ano foram registrados 195 mortes por motivação homofóbica no país. A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro, e muitas vezes expressa-se sobre a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão associadas a baixa representatividade política de grupos organizados que defendem
os direitos de cidadania dos homossexuais? Não, né? Nós temos vários grupos, né, que defendem esses direitos aí, e não é a falta deles, né, o número, né, que existe que vai provocar essa violência, né, que é a falta da existência de mais grupos. Tá? B. A falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à violência contra homossexuais? Não. Né? Nossa democracia, né, por mais que esteja fragilizada, ainda existe, né? E não impede a divulgação, exatamente por, né, nós vivermos numa democracia, numa liberdade, com a liberdade de imprensa, é que esses dados, né, que foram relatados aqui, foram divulgados. C. A Constituição de 1988, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-los de exercer seus direitos políticos. Não. Quem que é homossexual aqui que está impedido, né, de votar, né, de ter os seus direitos ali garantidos, tá? Tinha a questão ali, né, do casamento, né, mas também já foi, né, conquistado, né, no direito civil. Então, não exclui, a Constituição não exclui homossexuais ali da sua legislação, não. D. Há um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Está aqui, né? A violência, ela muitas vezes praticadas por conta desse passado nosso, né? Muitas vezes um passado, né, apregoado aí, né, da religião católica, né, de demonização do corpo, né, de que tá descrito, né, na Bíblia lá, né, de que um homem não deitará com outro homem, né, de tabus, né, de intolerância principalmente, né, da nossa sociedade, tá? Então a violência, seja contra os homossexuais, seja, né, contra outras minorias, vem muito aqui de um passado histórico nosso, né, que deixou muitas marcas na nossa sociedade, de tabus e de intolerância. Tá? Então, letra D. Há uma política eugênica desenvolvida pelo Estado? Não. Tá? Questão aqui de eugenia é aquilo que o nazismo pregou na Segunda Guerra Mundial, né, de uma limpeza étnica. Né? Então, se fosse falando aqui no nazismo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, essa resposta estaria correta. Mas como estamos falando do Brasil democrático, não. Questão 6. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Né? Quando a gente trabalhou Aristóteles, eu comentei um pouquinho com vocês a respeito aí, né, do que o Aristóteles achava da democracia, dizendo que ela não deveria ser de acesso a todos os cidadãos, né, deveria, né, ter acesso a uma classe ali, né, superior, somente aqueles que tivessem tempo para o ócio, né, para se dedicar aqui às atividades políticas. Então, a democracia, né, seria acesso a grupos superiores, né, a pessoas, né, que pudessem se dedicar a essas atividades. Tá? Então, o trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos têm de trabalhar. Não.
né, na verdade, ele dizia que, né, deveria ter esse ócio, né, porque esse ócio daria mais tempo, né, para o desenvolvimento das qualidades morais e a prática das atividades políticas. Porque se você, né, for um trabalhador, precisar ali sustentar sua família, né, trabalhar o dia inteiro, como que você vai ter cabeça para pensar, né, no melhor para a polis, né, para a cidade? B. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada na sociedade. Correto, tá? Então, nós tínhamos a cidade ali de bronze, né? Do ouro, de prata, né? A concepção ali de uma hierarquia, né, das atividades, né, dentro da polis, né? Então, a atividade política, o conceito de cidadania, deveria ser aplicada apenas a esses grupos, né, sociais superiores. Então, aqui, né, nós temos a letra B como correta. C. Estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da polis a participarem da vida cívica. Isso daqui estaria correto se não fosse no pensamento, né, de Aristóteles, no que ele trouxe ali, tá? Se estivesse falando apenas do conceito de cidadania na Grécia. D. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Não, deveria ser dedicado à política. Vivida pelos atenienses, era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas, né, da cidade. Então, aqui não é resolver aqui os problemas da cidade e nem restrita àqueles que se dedicavam à política, porque não bastava, né, se dedicar à política, né? Você precisava ter tempo, né, para resolver esses conflitos, né, que existiam, as questões aqui morais, tá? Então precisava ter também um lazer que era indispensável. Número 7. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a ampliação da noção de cidadania. Está aqui, correto, né? Ou seja, quando ele nasceu, não tinha esses direitos aí, os homossexuais. Hoje, né, tem. Né? Hoje, os homossexuais conseguiram, né, diversos direitos, né, dos Estados Unidos, que é o referente ao texto aqui. E isso vem de o quê? De uma ampliação dessa noção de cidadania, né, dos direitos adquiridos, né, de lutas participativas, né, dos cidadãos em cada sociedade. Tá? Então, é o que a gente comentou, que essa noção de cidadania ela está, né, sempre em constante, né, construção. Né? E, historicamente, nós temos cidadania mais restritas e cidadanias, né, mais amplas, dependendo do ponto que a gente olha. O resto aqui estão bem fora, né, de mão. B. Reformulação de concepções religiosas. Não, porque a igreja ela continua, né, condenando, né, a prática, ela não aceita. Manutenção de ideologias conservadoras. Não, muitas vezes, né, se fosse a manutenção, né, se fosse pelo menos uma reformulação, né, mas manutenção de ideologias conservadoras é o quê? Manter o mesmo pensamento, né, que os conservadores, né, do passado tinham. Né? Então, se isso fosse mantido, eles não iriam ter esses direitos. Implantação de cotas nas listas partidárias, não, também não, né? Não faz referência aqui
a cota, né? Principalmente cota para homossexual. Alteração da composição étnica da população também, né, não diz respeito a isso, né? O homossexual não é uma questão de étnica, né? Questão 8, finalizando aqui. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por, né? Então, aqui, qual que é a importância desses meios de comunicação para a manutenção aí da democracia, né? Para o exercício da democracia? De orientar os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar? Não, né, gente? O meio de comunicação, é claro que tem essas para propagandas, né, para o consumo, mas não no exercício da democracia. Fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública? Sim, né, porque muitas vezes os dados, né, que o governo divulga vão ser favoráveis a ele, muitas vezes escondendo aqueles dados reais, aquelas informações reais. Então, por isso que uma imprensa livre, né, ela tem que ser defendida, porque é ela que vai trazer, apontar todos os erros do governo. Tá? Então, é claro que nós temos ideologias presentes dentro da imprensa, né, porque nós estamos falando de pessoas, tá? Mas temos que confiar, em sua maior parte, sempre com o pé atrás, né? Mas temos que confiar no papel da imprensa, naquilo que ela, né, divulga. Tá? E o papel da imprensa é esse, é cutucar e é cobrar. Tá? Por isso que, seja o atual governo ou os governos passados, eram sempre vítimas, né, vítimas entre aspas, né, de críticas da imprensa, por parte da imprensa. Tá? Sempre divulgando, né, dados ali que fomentavam esse debate político aí, que traziam um maior conhecimento para a população. Tá? Por exemplo, no regime militar, onde que não tinha liberdade de imprensa, não é que lá não tinha corrupção, é que a gente não sabia, não era divulgado para a gente. Né? Hoje em dia a gente sabe de todos os escândalos de corrupção aí, né, de vários pelo menos, né, graças a essa investigação da imprensa, né, um maior acesso a essa informação. Tá? Apresentar aos cidadãos a versão oficial dos fatos? Não, isso daqui é o governo que tenta passar para a gente, né? A versão oficial dos fatos aí, mas às vezes o que está por trás ali ele não divulga. Propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política? Né? Também não. Claro que propiciam o entretenimento, né, os meios de comunicação, né, mas não no referente aí à democracia. Promoverem a unidade cultural por meio de transmissões esportivas? Também, né, muito menos. Então, resposta correta, letra B. Finalizamos aí mais uma correção, tá, de atividades. Até a próxima aula. Lembrando que se ficarem com alguma dúvida aí, manda uma mensagem para mim que eu tento esclarecer, né, de uma outra forma para vocês. Então, um abraço, até a próxima aula.